Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, dizer para os irmãos que é uma alegria muito grande estarmos mais uma vez aqui, com essa oportunidade que Deus nos dá, de falarmos para vocês a respeito do curso do IBAD. Desta feita, nós vamos falar da segunda unidade, ou da unidade 2 do livro de Profetas Menores. Nessa unidade 2, nós trataremos a respeito de mais 3 profetas menores, a importância dos seus escritos e por que Deus levantou esses atalaias, homens de Deus, para tempos difíceis. Primeiramente, eu agradeço a todos os alunos que em tempo de pandemia têm persistido em continuar o curso de teologia. Nós temos visto aí muita gente desanimando das coisas, desanimando de tudo, pessoas com problemas em seus lares, em suas casas, em seus trabalhos, mas nós devemos persistir em tudo que nós estamos fazendo, porque Deus tem um propósito em tudo isso. Eu não sei falar para vocês qual é o propósito que Deus tem, mas isso está acontecendo sob a permissão de Deus. E nós devemos tirar lições disso daqui, certo? O nosso tempo hoje na igreja diminuiu muito, porque nós não temos que ir e vir para a igreja, nós não temos que, em todos os trabalhos que tem na igreja, gente, os ensaios, aquelas coisas todas que a gente ia, certo? Hoje a gente está limitado em casa. Nós estamos assistindo aos cultos em casa, os cultos têm menos tempo. Então, irmãos, eu quero dizer que na sexta-feira, que é o dia dessa aula aqui para vocês aqui, na sexta-feira pode ter o tempo de meditar na palavra de Deus, meditar nesses estudos e no conhecimento que Deus tem proporcionado. Esse livro, principalmente por ser um livro de profetas menores, dá oportunidade muito grande de estudar e ler ele inteirinho, porque os ensinamentos deles são de fácil entendimento. E eu quero aqui, diante de Deus, dizer para vocês que eu estou feliz com os alunos que continuam com o curso e peço para não desistir. A oportunidade, hoje mesmo, no domingo, eu estou gravando essa live no domingo, que aula maravilhosa, né? Que a irmã, ela lecionou para a sala de adultos. A irmã faz parte do curso de teologia. Ou seja, você quer dar aula na escola dominical, você quer pregar no púlpito, você quer dar aula para adolescente, precisa ter conhecimento, precisa se especializar. Eu agradeço a Deus por tudo, certo? Vamos orar ao Senhor. Senhor eterno Deus, no nome santo de Jesus Cristo, quero colocar esta aula, quero colocar esses alunos nas tuas mãos, Senhor. O Senhor continua abençoando o seu professor, continue dando ideal e alegria para as pessoas, continuar estudando e para a gente continuar ensinando. É o que eu te peço agradecido, em nome de Jesus. Irmãos, desta feita, nós vamos estudar 3 profetas. Entre eles, o primeiro deles é o profeta Obadias. E o livro do profeta Obadias é muito interessante, porque é um livro de um capítulo só. É um livro de um capítulo só com 21 versículos. E esse livro de um capítulo só com 21 versículos, ele vai falar de algo que é tão moderno nos tempos de hoje, como ele navegou a Bíblia inteirinha com esses problemas. O texto aqui na página 67, ele começa assim: Obadias, alerta contra a inimizade entre irmãos. Irmãos, se você for observar inimizade entre irmãos, desde que o tempo é tempo, nós observamos inimizade entre os irmãos. A primeira inimizade que teve entre irmãos foi Abel e Caim. Todos vocês conhecem a história de Abel e Caim. Abel mata Caim. Caim mata Abel. Vocês estão me entendendo? Depois, e a história de José e seus irmãos? História de José e seus irmãos. Os irmãos de José tinham inveja de José, acaba vendendo José. Se você observar lá também, inimizade entre Davi e os irmãos de Davi. Davi era franzininho, era simples. Davi era cuidador de ovelha e foi ungido rei de Israel. E eles não aceitavam isso daí. Moisés também teve intriga com Arão e Miriam. Eles chegaram a querer parte da glória, queriam parte do poderio, se assim pode dizer, na cabeça deles. Eles queriam isso porque eles achavam que eles tinham o mesmo direito que Moisés. E, inclusive, Deus vai punir eles, vão pegar a lepra, e o próprio Moisés vai ter que orar para eles.
Então nós observamos aqui, Deus não aceita essas coisas aqui. E o livro do profeta Obadias, ele vai mostrar exatamente a inimizade. Se nós analisarmos, inimizade de quem, professor? Primeiramente, lá no último versículo do capítulo 10 de Gênesis, onde começa a história de Abraão, que ele é chamado para Deus para uma terra distante, e de Abraão vai nascer Isaque. E de Isaque vai nascer quem? Vai nascer Jacó e Esaú. Ou seja, então, se analisarmos Jacó e Esaú, são netos diretos do patriarca Abraão. E eles são, assim como a Bíblia se refere a Abraão, Isaque e Jacó, poderia estar referindo a Abraão, Isaque, Jacó e Esaú. Mas foi Esaú, esse irmão, ou seja, neto de Abraão, filho de Isaque, toda a sua geração, todo o seu povo, ele criou uma inimizade contra os filhos de Jacó, que veio a ser a nação de Israel. Então, esse livro, esse capítulo, que tem 21 versículos, é o veredito de Deus contra todas as atrocidades que, infelizmente, levou Esaú e os seus descendentes a se afastar cada dia mais de Deus, levou a se afastar e colocar diante desses irmãos, ou seja, do Jacó e da sua família, que era irmão direto deles, eles se tornaram inimigos. Tudo que eles puderam fazer para prejudicar Jacó e depois os descendentes de Jacó, eles fizeram. E vai chegar uma hora que Deus vai colocar um basta nisso e dar um veredito em cima deles. Então o livro do profeta Obadias é um alerta contra as inimizades que tem entre os irmãos, contra algo que Deus criou com muito amor, que é a família. E nós vamos observar que ele vai falar que a mensagem de Obadias é o veredito de Deus dirigido aos edomitas, por não ter permitido o tratamento de Deus à área de seus relacionamentos. Pelo contrário, foram alimentando vingança. Vingança contra quem? Contra os descendentes de Jacó. Até que produziu o quê? Uma enorme quantidade de fruto negativo. Quais foram esses frutos? Arrogância, inimizade, violência, prazer no sofrimento alheio e muitas outras atitudes reprovadas pelo Senhor das nações, né? Então nós observamos isso daqui. É claro que o histórico de vida de Jacó e de Esaú, na realidade eles são, olha, e ainda tudo, como poderia esses dois irmãos virar inimigo? Ou seja, na realidade, como poderia não aceitar nem o cuidado de Deus para que esses irmãos vivessem em harmonia, ainda que em lotes, em terrenos separados? Não tinha isso daqui, certo? E eles eram irmãos gêmeos. E se não bastasse ser irmãos gêmeos, Esaú nasceu primeiro. Esaú nasceu primeiro. Mas acontece naquela época, uma das coisas mais importantes que existia era a primogenitura. Ou seja, o primeiro filho, ele tinha uma bênção especial, ele tinha um tratamento especial, uma série de coisas. Mas acontece que Esaú, ele desdenhou, ele abandonou, ele não fez questão da sua primogenitura. Ao contrário que Jacó, a todo custo, queria tomar, assim, num bom sentido, queria para si a primogenitura. Então, já logo nesse caminho aí, ele fez, ou seja, ele desdenhou de Deus. Eu não quero saber disso não. O que eu tenho a ver com primogenitura? Eu não quero saber disso. E a Bíblia registra isso. Aonde? Lá em Gênesis 25, 30 a 34. Diz assim: E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E então Jacó deu a Esaú o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura.
Não sou eu quem está falando, é a Bíblia. No Gênesis fala que ele desprezou a sua primogenitura. Então, aqui começa a discussão entre os dois. E a partir daí vai ter uma série de situações que vão levar esses dois filhos de Isaac, dois netos de Jacó, certo? Que poderiam ser duas grandes nações, porque Jacó abençoou ambos com grandes nações, mas uma vai se perverter para o lado errado, para o lado do mal. E exatamente os descendentes de Esaú, que é chamado na Bíblia de Edomitas. Edomitas. E depois disso daqui, irmãos, eles vão ter assim uma série de situações em que Esaú, a história dele é conhecida, acabou se tornando conhecido que ele desprezou a primogenitura. Depois tem o episódio também que Jacó se veste de pelo, porque Esaú era peludo, e ele vai até o pai, e até o pai ele toma o lugar do próprio Esaú, e o pai ora e abençoa ele como se ele fosse o filho mais velho, e a bênção mais importante vinha para o primeiro, e ele abençoou ele achando que era Jacó, Esaú, e Esaú vê aquilo e pede a bênção para o pai, mas a bênção que o pai dá para ele é menor, porque já tinha dado a bênção mais importante para o outro filho. E baseado nisso daqui, já começa a vingança. Porque como Esaú percebe que Jacó também agora tomou posse dessa bênção importante, lá em Gênesis 27, 34 e 41 diz assim: Esaú, ouvindo as palavras do seu pai, bradou com grande e amargo brado e disse ao pai: abençoa a mim também, meu pai. E aborreceu Esaú a Jacó, por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegaste aos dias de luto do meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Vai passar muitos anos, a mãe vai aconselhar Jacó a ir embora dessa terra aqui, porque Esaú está magoado com ele, e ele vai embora lá para Badarã, as terras dos parentes dele, vai ficar muitos anos, volta, eles até se reconciliam, chora, pede perdão, mas essa rusga, ela vai seguir por dezenas e centenas de anos, até o ponto que o povo de Deus, ou seja, os descendentes de Jacó, por intermédio de José, vai ser vendido, vai para o Egito, vai passar 430 anos, eles retornam àquela terra lá. No retorno dessa terra, e tudo que podia, desde a passagem do povo até a entrada de lá, tudo que os edomitas, que se não passaram por escravidão, os edomitas passaram 400 anos construindo vila, construindo casas, e eles moravam numa parte da terra lá, em que eram montanhas, só tinha uma entrada para eles entrar, e eles cresceram essa soberba no coração, que ninguém pode entrar lá, então ninguém poderia tomar o que era deles, ninguém poderia invadir, e eles, a partir daí, eles pegaram birra, raiva do irmão, ou seja, de todos os descendentes, que são esse pessoal aí, que é os descendentes de Jacó, que vai ser os judeus. E eles vêm pegar o pessoal que habita nessa outra parte da terra lá, que são os judeus ou os hebreus. E eles vão fazer todo tipo de vingança contra eles. Todo tipo de vingança, certo? Todo tipo de rusga que tem. Para vocês terem uma ideia desse pessoal aqui, dos edomitas aqui, quando, em 586 a.C., houve a invasão de Judá e Benjamim, que é as tribos do sul que ainda restavam, por parte de Nabucodonosor, houve a primeira invasão, a segunda, a terceira, que eles vão destruir o templo por fogo. Os próprios edomitas, os seus irmãos aqui iam lá pedir socorro para eles desdenhavam, humilhavam eles, as mulheres. Outra vez eles capturavam os que fugiam lá para a terra deles, aqueles que eram israelitas, entregavam, devolviam para os babilônios. E outra, chegaram ao ápice de colocar as suas terras à disposição do exército babilônio. Ou seja, a Babilônia estava muito longe dali, era 2.000 quilômetros de distância, estava perto, falou, então você usa a nossa terra como entreposto para vocês. Ou seja, tudo que eles fizeram é tão interessante que o Salmos 137:7 fala assim, ó. Parece que o próprio salmista está clamando por justiça e vingança em cima dos edomitas. Mas não é essa vingança de destruir, ele está clamando por justiça. E ele fala assim: lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom,
no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai, arrasai, até os seus alicerces. Então eles faziam questão, eles queriam que destruísse Israel até os alicerces. Isso que eram irmãos. Era filho do mesmo pai, neto do mesmo Abraão, que era o pai da fé. Ou seja, e aqui depois, lá em Ezequiel, já tinha aqui um projeto aqui. E lá em Ezequiel, hein? Nós estamos estudando o livro de profeta Obadias. Fala: assim diz o Senhor Jeová, pois que Edom se ouve vingativamente para com a casa de Judá, e se fizeram culpadíssimos quando se vingaram dela. Então, irmãos, quando eles falam aqui, ó, as causas dessa vingança, não tem causa. Como que a gente pode entender? Até o escritor aqui, ó, que você lê o livro, vai mostrar que existe razões que convergiam para o florescimento desse sentimento no coração. Eu falei sobre a primogenitura, que o próprio Esaú abandonou, desprezou e vendeu para Jacó em troca de um prato de lentilha, como se fosse qualquer coisa. E depois do que Jacó também fez, não estava correto, ele pegou, roubou a benção, a primeira benção, a benção mais importante que ia para o filho mais velho. Todas essas coisas geraram essa situação aqui. Situação que vai tornar os edomitas insensíveis a Deus, insensíveis a tudo, e ao longo desses anos projetar essa vingança de tudo quanto é jeito para o povo de Deus. Então eles falam: foram preponderantes a soberba e a arrogância no coração dos edomitas. Primeiro, outra coisa que eles fizeram que era veemente proibido por Deus: aliança com as nações de índole má, prática de violência aos seres humanos. E por último, falta de solidariedade com o sofrimento dos seus irmãos. Ou seja, em vez de apoiar, eles fizeram festa, eles gritavam de alegria quando eles eram levados cativos para a Babilônia, eles não prestavam solidariedade, não davam socorro, os refugiados eram devolvidos. Ele ainda fala assim, ó, profeta Obadias, no versículo 3 e 4, o seu livro fala: a soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas, na sua alta morada, que diz: quem me derribará da terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Ou seja, Deus, usando por intermédio da boca do profeta Obadias, está falando aqui pelo: vocês acham que vocês estão morando nas alturas e vocês saem cantando de galo por aí, que ninguém mexe com vocês, ninguém é capaz de destruir vocês? Mas a tua arrogância, tua prepotência, a tua maldade, diz o profeta Obadias, chegou até o coração de Deus, a ponto de Deus definir que pegaria essa nação aqui e ia praticamente exterminar ela da face da terra. Então, o livro do profeta Obadias, ele trata do veredito contra irmãos que têm briga entre os irmãos. E essa briga aqui, ó, acabaram virando briga não só de irmão em família, virou briga de nações, porque os edomitas se tornou uma nação, Jacó se tornou outra nação. Hoje em dia nós temos isso também nos dias de hoje, certo? Nós temos os irmãos, seja os irmãos de casa, irmão brigando com irmão, irmãos de cidade, irmãos de nações, brigando. Aí, o profeta Obadias depois ele vai falar desse veredito lá no capítulo 1, versículo de 11 a 14, quando ele diz: no dia em que estiveste em frente dela, no dia em que os forasteiros levavam cativo o seu exército, e os estranhos entravam pelas suas portas, e lançavam sorte sobre Jerusalém, e tu mesmo era um deles. Ou seja, como assim era um deles? Eles, tudo que os povos de outros países que entraram para subjugar Jerusalém, para subjugar Benjamim, ou seja, como Nabucodonosor e seus povos, Deus aqui fala que a própria nação dos edomitas também fizeram o mesmo que essa nação aqui. E Deus não admite que irmão faça isso com irmão. Por isso que Deus aqui
está avisando o veredito que ele vai fazer com esse povo, ou seja, com os descendentes. O que é uma das lições mais lindas que eu aprendo aqui? Que Deus não faz acepção de pessoas quanto ao pecado, que Deus não faz acepção de pessoas quanto às pessoas que transgridem a sua lei. Ele está dizendo aqui, olha o que ele vai falar, mas tu não devias olhar para o dia de teu irmão no dia do seu desterro, nem alegrar-te, ó, sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da tua angústia, e nem entrar pela porta do meu povo no dia da tua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as suas mãos contra o seu exército. Ou seja, ele vai falar aqui que tudo, a desgraceira que o povo de Deus sofreu, estava passando, eles comemoravam com prazer enorme. E Deus está condenando veementemente isso daqui. Ou seja, são descendentes, são irmãos, são direto parentes, são família ligada diretamente a Abraão, sim. Mas Deus não faz acepção de pessoas e nem de pecado. Por isso que Deus vai punir esta geração e esta sociedade por inteira. Essa nação inteira aqui são os edomitas e os descendentes de Edom. Certo? Então, o que a gente entende aqui? Olha o que ele fala aqui depois, aqui, ó, no texto. Ele fala assim, ó, lá no versículo 18 e 19, Deus lança o veredito para os edomitas, certo? Ou seja, com ferro fere, com ferro é ferido. Ele fala, e a casa de Jacó será fogo. Ou seja, os descendentes de Jacó que foram invadidos por Judá, ele fala, e a casa de Jacó será fogo. E a casa de José chama. Agora, a casa de Esaú, palha. E se acenderão contra ele e os consumirão. Ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor disse, e os do sul possuirão as montanhas de Esaú. Então, irmãos, o livro, o veredito dessa parte aqui, que é o profeta Obadias, leia o livro dele inteiro, irmãos. Entenda essa história, que é maravilhosa. Você entender a ação de Deus por causa da inimizade entre irmãos. Tudo isso daqui. Então, o livro do profeta Obadias é um alerta contra a inimizade entre irmãos. Depois, irmãos, esse segundo livro aqui que nós vamos estudar no dia de hoje, ele vai falar sobre o profeta Jonas. O profeta Jonas, ele profetizou por volta de 790 a 740 a.C. O local que ele profetizou foi Samaria, certo? O reinado dele foi que ele profetizou no reinado de Jeroboão II. E a gente consegue entender que o profeta Jonas, ele teve um chamado. E o que mais chama atenção no livro do profeta Jonas é que o próprio profeta, ele se deixou levar primeiro pela desobediência e primeiro pelas atitudes que pairavam no seu coração. Ele não entendeu que acima do seu coração, acima das suas decisões e acima daquilo que ele achava que era dele, ele teria que ter ouvido a Deus. Porque na realidade, o que mostra aqui, por Jonas, e naquela época, por grande parte do povo de Deus, que eram os israelitas, eles tinham um preconceito racial muito grande. No geral, eles achavam que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó e José, de Davi e assim por diante, esse Deus era somente para eles. Esse Deus atuava somente no meio deles. Então, o livro do profeta Jonas vai mostrar algo muito interessante que pode trazer à tona para nós nos dias de hoje. Chamou alerta contra o preconceito racial.
Ou seja, esse preconceito racial aqui, e é um preconceito racial internacional. Mostra que Deus está pegando um homem da nação de Israel, da nação dos hebreus, da nação dos judeus, se é assim que nós podemos chamar os diversos nomes desse povo aqui, e Deus estava chamando esse profeta aqui para ir numa nação vizinha. Qual que era o interesse de Deus na nação vizinha? É que a capital dessa nação, uma cidade que tinha em torno de 100 mil habitantes a 120 mil habitantes, não quero dar números aqui, ela inteirinha estava arruinada espiritualmente. Ela estava arruinada espiritualmente. E Deus queria dar uma oportunidade para essa cidade antes de destruir ela. Ela estava depravada espiritualmente, depravada socialmente, materialmente. Mas qualquer um de vocês aqui que já está estudando esse livro aqui de teologia, sabe por antecipação, ainda que aqui quando o profeta Jonas vai pregar lá em Nínive, que é a capital da Assíria, eles ainda nem tinham invadido o Reino do Norte. Mas ele já é conhecido como uma grande potência, e eles escravizavam as nações. E o próprio Israel, o Reino do Norte, que tinha como capital a Samaria, já tinha tido alguns problemas com eles, certo? E eles não subjugavam reino, os assírios, matava todo mundo, destronava, violentava as meninas, levava os rapazes como cativo, cortava as mãos, muitas vezes cortava as línguas. Essa era a fama dessa nação. E baseado nessa fama dessa nação, a gente entende, porque o livro não fala do profeta Jonas, que Deus vai falar para ele. A palavra de Deus vai falar no primeiro versículo desse livro dele. E fala assim, ó: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A sua malícia subiu até mim. Mas Deus tem uma conversa com ele. E nessa conversa com ele fala assim: porque se esse povo não se arrepender, eu vou destruir eles. Então Jonas, o que Jonas faz? Em vez de Jonas subir e ir até a Nínive, ele levantou o preconceito racial, falou: não, esse povo aí depois vai ficar forte. Eu estou falando do meu ensino, irmão, por favor, a Bíblia não está falando. E ele pegou e foi para outro caminho. Se ele tinha que ir para o sul, ele foi para o norte. Desobedeceu a Deus. Ele desobedeceu a Deus. Então o livro fala da preocupação que Deus tem, e nós entendemos aqui que Deus não faz acepção de pessoas, assim como Deus não fez acepção de pessoas e puniu, no livro anterior que nós estudamos aqui, por intermédio do profeta Obadias, anunciou que ia punir toda a nação de Esaú por causa da sua desobediência e por causa do pecado. A mesma coisa nós estamos vendo aqui, quando a gente está falando agora do profeta Jonas. O profeta Jonas aqui, ele está fazendo o quê? Um preconceito. Ou seja, o que é o preconceito? Ele está discriminando o povo de Nínive, o povo dos assírios. E ele não quer ir até lá pregar. Ele falou: não vou lá e pronto. E foi para outro caminho. Mas Deus insistiu. Deus sabia o que Deus queria. Então, o primeiro que Deus fez um chamado ao profeta, e o profeta não cumpriu o chamado de Deus, e ele vai pagar pelas suas responsabilidades. O que nós entendemos aqui nesse texto aqui é que Deus aqui já mostrava, por intermédio do livro do profeta Jonas, Deus mostrava que ele já tinha em mente que além da nação de Israel, ele já queria começar a cumprir aquilo que ele falou para Abraão. Ele fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui ele estava abrindo o pressuposto já aqui, que a evangelização, o conhecer Deus, saber da graça de Deus, não era um privilégio só dos israelitas, ou dos judeus, ou dos hebreus. Aqui ele está abrindo aqui, que ele estava disposto a perdoar toda a grande Nínive, ou seja, entre 100 e 120 mil habitantes. Basta que o profeta Jonas fosse lá e pregasse. Se ele se arrependesse, ele ia perdoar todos. É isso que conta. Então, ele vai mostrar aqui
a oportunidade. Isso tem muito hoje. Precisamos tomar um cuidado com as mensagens. Precisamos tomar um cuidado com aquilo. A Igreja Assembleia de Deus não é só do povo assembleiano, certo? Os pastores, os presbíteros, os professores, nós estamos aqui nessa live que eu estou falando com vocês aqui agora. Eu espero que muitas outras pessoas de cor, de sexo, de raça, independente da posição social, leia e entenda isso aqui, desperta algum interesse para os assuntos das coisas de Deus. É isso que nós temos que ter em mente. Nós vamos entender depois que ele vai falar que o próprio Senhor mostra, por intermédio do salmista, ele fala: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Por isso que eu estou falando para vocês que essa discriminação aqui, ela não tem precedente aqui. Deus não aprova, porque o profeta Jonas conhecia os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele conhecia bem o livro de Gênesis. Então ele sabia desse texto que eu vou falar para vocês. Falei dele agora para vocês aqui. Gênesis 12, de 1 a 3, que ele fala: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, olha o que eu falei para vocês, serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui, nessas famílias da terra, está a grande Nínive com as suas famílias, em que Deus pediu o profeta Jonas para ir até lá e levantar o pecado daquela nação, denunciar que aquele povo estava fazendo não era reto aos olhos do Senhor dos exércitos, o verdadeiro Deus, e que se aquele povo não se arrependesse, o veredito em cima deles iam cair. Aí a Bíblia vai contar, você vai ler, que vai falar: e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Ora, mas o Senhor não se deixa escarnecer e não deixa se enganar. Veio um grande temporal, ninguém entendia o que está acontecendo, e Jonas foi obrigado a contar para eles que aquilo tudo estava acontecendo porque eles estavam tendo um impasse com Deus. E ele mesmo deu o veredito: o que vocês vão fazer? Vocês têm que me lançar no mar. E ele foi lançado ao mar, certo? Mas depois Jonas caiu em si. Jonas entendeu que a ordem que Deus deu para ele, a missão que Deus deu para ele, ela não tem fronteira. Ela não tem rico, não tem pobre, ela não tem doente nem saudável, ela não tem homem forte